Eu nunca vou esquecer o som daquela porta rangendo. Eu mesma mandei restaurar todas as dobradiças da mansão depois do nascimento dos gêmeos, para que nada acordasse meus filhos. Nada deveria ranger, nada deveria fazer barulho. Mas naquela madrugada, às 04h17, quando empurrei a porta do quarto deles, o som preencheu o corredor como um aviso que eu não fui capaz de entender a tempo. A luz do abajur piscou 2 vezes, o ar gelou. E a sensação inexplicável de que algo estava errado atravessou meu peito antes mesmo de eu acender a luz por completo. Eu caminhei até os berços com o coração descompassado. Sempre os encontrava aninhados, quentinhos, respirando juntinhos como se fossem um só. Mas naquela madrugada, haviam quebrado essa união. Não sei explicar a sensação que tomou conta de mim quando estiquei a mão em direção ao primeiro berço. Ele estava vazio, gelado, arrumado demais. A manta dobrada, o travesseirinho alinhado, sem nenhum sinal de que alguém dormira ali. Como se meu filho, meu pequeno Tiago, nunca tivesse existido. O ar não entrou nos meus pulmões, meu corpo travou antes do grito. O pior não foi ver o berço vazio. O pior foi ver que o outro berço estava normal. Meu outro filho dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Como se o irmão não tivesse desaparecido no meio da madrugada. Como se eu não tivesse ouvido 2 choros algumas horas antes. Eu fiquei ali, paralisada, olhando para a cena que arrancou metade da minha sanidade. Era como se a noite tivesse engolido meu filho sem deixar rastro. Sem barulho, sem testemunha, sem misericórdia. O instinto me fez procurar câmeras, janelas, gavetas. Toquei tudo com mãos tremendo. Nada fora arrombado, nada fora revirado, nenhuma janela aberta, nenhuma marca no chão, nada. Era como se a própria casa tivesse guardado um segredo de mim. E ali, sozinha naquele quarto amplo demais, senti algo que nunca tinha sentido antes. Um medo ancestral, profundo, um medo que rouba a voz e enfraquece os ossos. Eu sempre achei que o dinheiro me protegia. Que muros altos, vigias armados e códigos eletrônicos eram suficientes para manter meus filhos seguros. Mas naquela madrugada, pela primeira vez, percebi que riqueza nenhuma impede o destino de tocar aquilo que a gente mais ama. E quando finalmente consegui respirar, percebi que a luta que começaria naquele instante não seria contra um ladrão, nem contra o mundo. Seria contra algo muito mais duro. A verdade. A verdade que se escondeu dentro da minha casa e que eu não estava preparada para encontrar. Eu nunca imaginei que precisaria contar essa história para alguém. Durante muito tempo, mantive tudo guardado dentro de mim, como quem esconde um vidro quebrado para não ferir quem passa por perto. Mas chega um momento em que o silêncio pesa mais do que a verdade, e foi por isso que decidi abrir meu coração. Não por coragem, mas por necessidade. Meu nome. Pouco importa. O que importa é o que vivi naquela casa grande demais para uma mãe sozinha, mesmo sendo milionária. Sempre ouvi que dinheiro resolve tudo, mas descobri do jeito mais cruel possível que ele só esconde rachaduras, não cura. Eu vivia a rotina de qualquer mãe dedicada, mamadeiras, noites mal dormidas, risadas dobradas. Meus gêmeos eram meu mundo inteiro. E ainda assim, em uma única madrugada, o chão que sustentava minha vida desapareceu. Nos dias que se seguiram, a casa cheia de gente pareceu uma terra de ninguém. Os funcionários andavam pisando em ovos, câmeras eram revistas a cada hora, especialistas iam e vinham e eu mal lembrava de respirar. A polícia falava de possibilidades, mas nenhuma delas respondia o que mais doía. Como algo tão impossível podia acontecer dentro da minha própria casa? Eu precisava seguir. Por mim, pelo meu filho que ficou, e pelo outro que, de alguma forma, eu sentia que ainda estava ali, em algum lugar que eu não conseguia enxergar. Durante essa caminhada, descobri verdades que me despedaçaram. Encontrei pessoas que nunca imaginei confiar e precisei perdoar quem eu jamais pensei que pudesse me ferir. Se você está ouvindo isso agora, quero te pedir uma coisa. Comente de qual cidade e país você está assistindo. Quero saber onde essa história está chegando.
E quem sabe, talvez ela encontre outra mãe que já perdeu mais do que o mundo consegue imaginar. Eu fiquei alguns minutos parada diante daquele berço intocado, incapaz de aceitar o que meus olhos estavam mostrando. Minha mente tentava encontrar explicações lógicas. Uma babá que entrara sem eu perceber, uma troca de turno que ninguém me avisou, algum movimento da madrugada que eu tivesse interpretado errado. Mas nenhuma hipótese se sustentava, porque o principal estava ali, gritando diante de mim. Não havia sinal algum de que meu filho tivesse dormido ali. Nenhuma marca na manta, nenhum cheiro, nenhum vestígio. Era como se alguém tivesse apagado sua existência. Liguei todas as luzes do quarto e meu corpo inteiro reagiu com um arrepio que não combinava com a temperatura morna da casa. Caminhei até o berço do meu outro filho, Daniel, e coloquei a mão sobre seu peito para sentir sua respiração. Ele dormia profundamente, tranquilo, alheio ao fato de que o irmão gêmeo simplesmente não estava mais ali. Aquela tranquilidade dele doía, porque eu queria acreditar que aquilo era apenas um lapso, um pesadelo. Mas o silêncio daquele quarto confirmava que não era. A primeira pessoa que veio ao meu encontro foi Marina, a babá noturna. Ela estava pálida, trêmula, repetindo que não saíra do quarto nem por um segundo. Eu quis gritar, acusar, exigir uma explicação imediata. Mas quando olhei nos olhos dela, vi pânico. Um pânico real, daqueles que não se fabrica. E naquele instante eu percebi. Ninguém torcia para isso acontecer. Nem mesmo quem pudesse ter cometido algum erro. A segurança foi acionada em menos de 3 minutos. Os homens, que sempre pareciam invencíveis atrás das câmeras e dos rádios, agora se olhavam sem saber por onde começar. Eles revisaram as portas, janelas, sensores. Tudo intacto. O sistema mostrava que ninguém havia entrado na casa ou saído durante a noite. O relatório eletrônico registrava silêncio absoluto. Mas a minha alma sabia que aquilo era impossível, porque eu mesma tinha ouvido 2 choros durante a madrugada. Não apenas um. Quando chamei o chefe da segurança para falar sobre os choros, ele tentou me convencer de que eu estava confundindo, que poderia ter sido eco, algum barulho externo, ou até o choro do mesmo bebê em momentos diferentes. Mas uma mãe não se engana com isso. Mães conhecem o timbre do próprio filho. E eu tinha ouvido meu Tiago chorar. Eu tinha certeza, uma certeza que queimava na minha pele. Desci as escadas, segurando o corrimão com tanta força que senti a madeira machucar minha mão. A mansão parecia imensa demais, vazia demais, hostil demais para o que eu carregava por dentro. O relógio da sala marcava 04h39. Naquele horário, normalmente eu estava fazendo uma madeira ou ninando um dos bebês na poltrona. Naquela madrugada, porém, eu era apenas uma mãe tentando respirar entre ondas de desespero. Meu ex-marido chegou assim que foi avisado. Ele entrou na casa com a arrogância habitual, aquela postura de quem acredita que pode resolver tudo com dinheiro e ordens. Mas quando ouviu o que eu tinha para dizer, sua expressão mudou. Rápido demais, como se não fosse surpresa, como se ele já esperasse alguma coisa acontecer. Meu coração ficou pequeno. Havia algo ali que eu não estava entendendo. Algo que ele sabia. E que eu não sabia. Você tem certeza de que não confundiu os berços? Ele perguntou como se estivesse falando com uma criança. Eu engoli em seco. Passei 9 meses gerando 2 filhos. Acho que sei exatamente onde cada um dorme. Ele desviou o olhar. Caminhou até o berço vazio. Encostou a mão na grade e por um segundo, apenas um segundo, sua respiração falhou. Eu reparei. E aquele detalhe acendeu em mim uma suspeita que eu não tive coragem de confessar em voz alta. A polícia chegou quando o céu já começava a clarear. Eles fizeram perguntas, tiraram fotos, levantaram hipóteses, mas nenhuma resposta veio. Todas as câmeras funcionavam, mas nenhum registro mostrava alguém entrando ou saindo. Talvez alguém da própria casa, um dos investigadores murmurou. E quando ele disse isso, eu senti o chão se abrir.
porque tinha consciência de quem estava ali naquela noite. E a lista era pequena demais para me confortar. Sentei na poltrona de amamentação com Daniel nos braços. Ele dormia profundamente, alheio ao caos ao redor. Toquei seu rostinho e uma culpa horrível me atravessou. Eu devia estar inteira para ele. Eu devia protegê-lo. Mas meu coração estava quebrado ao meio, dividido entre o filho que eu segurava e o filho que havia desaparecido. Ou pior, que alguém queria me convencer de que nunca existiu. A manhã chegou pesada, com uma claridade que parecia zombar da minha dor. A mansão foi tomada por um silêncio estranho, como se todos ali estivessem pisando em território proibido. Quando desci para a sala, encontrei meu ex-marido falando com 2 advogados como se tudo fosse um problema financeiro, um contrato a resolver. Ele não pronunciou o nome do nosso filho desaparecido nem uma única vez. Dizia apenas a situação, o ocorrido, o que ela pensa que viu. Aquilo me incendiou por dentro. Ela pensa que viu. A frase martelou na minha cabeça. Quando ele percebeu que eu escutava, fez aquela expressão ensaiada, a máscara de homem calmo que ele sempre usava quando queria parecer equilibrado. Precisamos manter a mente clara, disse. Talvez você esteja confundindo alguma coisa. Você tem dormido pouco, está exausta. A tranquilidade artificial da voz dele me deu náuseas. Eu o encarei com a força de quem perdeu o chão. Não repita isso. Não diante de mim. Ele levantou as mãos como se eu fosse uma mulher histérica que precisasse ser contida. O desprezo dele sempre foi silencioso, até aquele dia quando se tornou ensurdecedor. A polícia fez perguntas que pareciam pequenas demais para a grandeza do que eu estava vivendo. Tem certeza de que eram 2? A senhora pode ter confundido os horários? Talvez um funcionário tenha deslocado o bebê sem avisar. Eles falavam e eu sentia minha sanidade sendo arrancada. Não pela dúvida, mas pela maneira como tentavam fabricar uma lógica que apagasse a existência do meu filho. Passei anos sendo vista como forte, inteligente, competente. Mas bastou uma noite, uma única noite, para começarem a olhar para mim como se eu fosse uma mãe delirante. Quando pedi para rever as imagens da babá eletrônica, a tecnologia que eu mesma tinha instalado com todo o cuidado, a frustração veio com violência. Os arquivos estavam corrompidos. Todos. Somente daquela madrugada. Somente da câmera do quarto dos gêmeos. O técnico de segurança balançava a cabeça, perplexo. Isso não acontece sem interferência, murmurou. Meu ex-marido, porém, apressou-se em dizer que equipamentos falham. Meu peito queimou. A falha parecia ter escolhido exatamente a hora mais dolorosa da minha vida. Senti uma pontada familiar no peito, não física, mas emocional, que eu não sentia desde o dia em que assinei meu divórcio. A sensação de estar sendo manipulada, de ser conduzida em silêncio para acreditar em algo conveniente para outra pessoa. Comecei a pensar em cada detalhe da noite anterior. O choro duplo, o corredor silencioso, a porta rangendo, quando nunca rangia, a luz piscando 2 vezes. Coisas que, isoladas, pareceriam pequenas, mas juntas formavam um quadro que não podia ser ignorado. Convoquei todos os funcionários da casa na sala de jantar. Um por um. Olhei nos olhos de cada um. Eles se revezavam entre preocupação, medo, desconforto. Alguns murmuravam que não viram nada. Outros diziam que ouviram passos, passos que o sistema não tinha registrado. Marina, a babá, chorava tanto que mal conseguia respirar. Eu juro que deixei os 2 dormindo. Juro! Ela repetia aquilo como uma oração desesperada. Eu acreditava nela. Mas acreditar não me devolvia meu filho. O detetive responsável me chamou num canto da sala. Ele tinha um olhar que parecia enxergar mais fundo do que os outros. Doutora, vou ser sincero. Minha garganta fechou, temendo a frase que viria. Alguém aqui dentro sabe o que aconteceu e está mentindo. Não perguntei quem. Eu sabia. Não era Marina, nem os funcionários que dependiam do emprego para viver. A mentira estava acima deles. Estava na postura arrogante do homem que um dia eu amei e que agora observava tudo como se fosse apenas uma inconveniência.
Meu ex-marido sugeriu que eu passasse por uma avaliação psicológica, só para garantir que você não está confundindo alguma coisa, disse, como se tivesse meu bem-estar no coração. Mas eu vi. Eu vi o olhar que ele tentou esconder quando entrei no quarto dos gêmeos pela segunda vez. Ele sabia que algo havia acontecido. Ele sabia. E estava tentando me desacreditar antes que eu chegasse à verdade. O que eu não entendia era por quê. Sentei no chão do quarto entre os dois berços. Peguei a manta do berço vazio e a pressionei contra o rosto. O cheiro do meu filho ainda estava ali. Meu corpo inteiro reconheceu. Era a prova mais cruel de todas. Ele existia. Ele estava ali. Ele respirou naquela cama. Alguém o tirou. E alguém estava tentando apagar esse fato como quem apaga uma palavra escrita no vidro embaçado. Levantei com uma decisão que me atravessou como lâmina. Se o mundo inteiro tentasse me convencer do contrário, eu ainda lutaria por ele. Eu enfrentaria meu passado, meus medos, minhas falhas. Eu encararia a mansão inteira, se fosse preciso. Mas eu não aceitaria o que estavam tentando fazer comigo. Transformar meu amor em ilusão. E naquele instante, pela primeira vez, uma pergunta me atravessou com força assustadora. E se não fosse a primeira vez que alguém tentava roubar um dos meus filhos de mim? No terceiro dia após o desaparecimento, o silêncio da mansão começou a mudar de forma. Já não era apenas silêncio, era vigilância. Os passos dos funcionários eram contidos demais. Meu ex-marido passava mais tempo com o telefone no ouvido do que comigo. E a polícia falava pouco, como se algo tivesse surgido. Mas não quisessem me contar. A sensação de ser mantida distante da própria verdade me deixava nauseada. Em algum momento da tarde, decidi que não esperaria mais ninguém agir por mim. Se queriam me tratar como alguém instável, então eu agiria como a mãe que eu era, incansável. Comecei a olhar cada canto da casa como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Abri gavetas antigas, revisei armários, chequei corredores que eu raramente usava. A mansão sempre foi grande demais, construída pelo meu ex-marido para parecer impressionante. Mas naquele dia, percebi que ela era perfeita para esconder segredos. E foi no quarto de hóspedes, um lugar que ninguém usava há meses, que encontrei algo que fez meu estômago virar gelo. Sobre a cômoda, parcialmente escondida por uma toalha, havia uma chupeta azul clara. Eu sabia exatamente qual era. Era do Tiago. Era uma das primeiras que comprei, ainda grávida, quando a médica me disse que seriam 2 meninos. Aquele objeto não deveria estar ali. Ele dormira com outra chupeta naquela noite, uma branca com desenho de nuvem. E mesmo que eu estivesse enganada, mesmo que houvesse outra igual, a poeira sobre a cômoda revelava que ninguém mexia naquele quarto havia semanas. Como então aquela chupeta estava ali? Segurei o objeto como se fosse uma peça sagrada. Meu corpo reconhecia aquele pequeno pedaço de silicone, e meu coração também. Foi então que ouvi passos no corredor. Guardei a chupeta no bolso instintivamente. Quem apareceu na porta foi Marina, com o rosto cansado, mas os olhos atentos. "Você tá bem?" ela perguntou. Eu hesitei por um segundo, e percebi que não podia confiar totalmente nela, embora quisesse. "Tô", respondi. Era mentira. Eu estava presa entre o choque e a fúria. Quando ela saiu, fechei a porta e sentei na cama, tentando juntar os pedaços daquela descoberta. Por que a chupeta do meu filho estava ali? Quem colocaria aquilo num quarto esquecido? Seria uma distração? Um aviso? Ou alguém queria que eu encontrasse? O pensamento me atravessou com força. Isso não é coincidência. Nada naquela casa era. E o único que parecia agir como se tudo estivesse sob controle era o homem que dividiu a vida comigo, e que agora me tratava como uma estranha inconveniente. Decidi procurar o detetive encarregado. Mostrei a ele o que havia encontrado, mas pedi segredo. "Se eu mostrar isso para ele, vai desaparecer", sussurrei. O detetive analisou a chupeta com cuidado. "Isso muda tudo", disse ele. "Isso mostra que o bebê esteve em outro cômodo ou foi levado para lá." Meu corpo inteiro gelou. Eu não queria ouvir aquilo, mas precisava.
Ele continuou. E também significa que alguém dentro da casa ajudou. Essas palavras ecoaram como socos no peito. Quando voltei ao quarto dos gêmeos, sentei no chão novamente. Daniel estava acordado, balançando as mãozinhas no berço. Sorri por reflexo, mas o sorriso morreu rápido. Algo me incomodava toda vez que eu olhava para ele. Não o amor, nunca o amor, mas a memória do dia em que eles nasceram. O dia em que meu ex-marido desapareceu por horas sem dar explicação. O dia em que a enfermeira responsável pelos bebês foi trocada sem aviso. O dia em que ele segurou Daniel com um apego quase doentio e Tiago com indiferença. Uma lembrança antiga surgiu como um raio. No hospital, logo após o parto, ele tinha discutido com alguém no corredor. Eu estava dopada, cansada, só ouvi pedaços. Isso não estava no acordo. Você prometeu. Vai dar errado. Na época, eu atribuía ao estresse, às contas, a nossa relação já quebrada. Mas agora, com a chupeta no meu bolso e uma parte da casa tentando apagar os rastros da minha maternidade, a lembrança ganhou outra cor. Uma cor escura. Liguei para ele. A voz dele veio irritada, como se eu estivesse atrapalhando algo importante. Preciso que você venha agora, eu disse. Tem algo que você precisa ver. Ele soltou um suspiro impaciente. Eu não posso. E você precisa parar de criar histórias. Vai acabar se machucando. Criar histórias. A frase acendeu uma raiva surda dentro de mim. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Foi naquele instante que percebi. Havia mais de um ladrão naquela mansão. Um me roubara meu filho. O outro tentava roubar a minha lucidez. E entre essas duas forças invisíveis, eu era a única que ainda estava lutando para trazer a verdade à luz. Mesmo que a verdade fosse pior do que eu imaginava. E algo me dizia que a próxima descoberta não seria um objeto esquecido, mas uma revelação capaz de destruir o que restava da minha vida. Naquela noite, eu não consegui dormir nem por alguns minutos. A chupeta encontrada no quarto de hóspedes parecia queimar dentro da gaveta onde a escondi. Caminhei pela casa como uma sombra, tocando paredes, observando portas, tentando identificar qualquer detalhe que eu tivesse ignorado antes. É estranho como a gente só percebe o tamanho da própria casa quando ela deixa de ser lar e passa a ser ameaça. Cada cômodo guardava um silêncio desconfortável, como se estivesse esperando que eu desistisse da verdade. Mas eu não ia recuar. Não mais. Às 2 da manhã, algo inesperado aconteceu. Eu ouvi passos. Não eram passos pesados nem apressados. Eram passos cuidadosos, como os de alguém que conhece cada canto daquela casa e sabe exatamente onde o piso range. Meu coração disparou. A mansão estava cheia de funcionários durante o dia, mas à noite, apenas 2 seguranças faziam rondas no térreo. Esses passos, porém, vinham do andar superior, do corredor dos quartos, do mesmo corredor onde meus filhos dormiam. Saí do meu quarto sem acender a luz, confiando apenas na claridade fraca da lua que entrava pelas janelas longas. Cada passo meu era uma tentativa de controlar o tremor nas pernas. Quando me aproximei do quarto dos gêmeos, percebi que a porta estava entreaberta. Eu nunca deixava aquela porta assim. A mão gelou. O ar ficou rarefeito. Empurrei devagar, esperando encontrar alguém. Mas o quarto parecia vazio. Quase vazio. Porque algo tinha mudado. O abajur estava aceso. Eu não o tinha deixado assim. E as cortinas, antes fechadas, agora estavam abertas, deixando o vento frio entrar. A primeira coisa que fiz foi correr até o berço de Daniel. Ele estava lá, respirando calmo, pequeno e quente sob a manta. Um alívio doloroso percorreu meu corpo. Mas foi só quando me virei para o outro berço, o vazio, que percebi o mais assustador. Alguém havia movido a posição dele alguns centímetros. Eu sabia. Cada mãe sabe. Nada ali estava do jeito que deixei. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, ouvi novamente os passos. Agora mais distantes, indo em direção à escada. Corri para o corredor e vi a silhueta de alguém virando no final do corredor. Rápida. Silenciosa demais.
A adrenalina me fez agir sem pensar. Desci atrás, ignorando o medo, ignorando qualquer cautela. Quando cheguei ao saguão, encontrei apenas o eco da porta dos fundos balançando. Quem quer que fosse, fugira por ali. Chamei o segurança imediatamente. Ele veio correndo, assustado, mas algo no rosto dele me incomodou. Não havia surpresa. Havia desconforto, como se ele já soubesse que algo estava errado naquela noite. Você não ouviu nada? Perguntei. Ele engoliu seco. Eu estava verificando o sistema, senhora. A desculpa soou vazia. Marquei cada detalhe da expressão dele, porque percebi que o cerco estava se fechando, e não a meu favor. Depois de todos voltarem aos seus postos, sentei no chão do quarto dos bebês. A luz baixa iluminava o berço vazio, agora ligeiramente deslocado. Era como se alguém estivesse tentando me provocar, mexer com minha sanidade, testar até onde eu aguentaria. E foi ali, naquela quietude dolorosa, que uma memória antiga me atingiu como uma pedra. Meses antes de engravidar, o médico havia dito que eu não poderia ter filhos naturalmente. Lembro da expressão do meu ex-marido. Não de tristeza, mas de irritação. 3 semanas depois descobri a gravidez. E nunca recebi explicação. Minha pele formigou. Meu coração apertou. E eu soube. O sumiço do meu filho não era um evento isolado. Não era um sequestro comum. Não era uma tragédia aleatória. Havia uma história muito mais antiga, muito mais profunda, muito mais obscura ligada aos meus gêmeos. Talvez à concepção deles. Talvez ao que meu ex-marido tinha feito anos antes. E de repente tudo o que eu lembrava, discussões apagadas, desaparecimentos dele, ligações que ele atendia em voz baixa, começou a fazer sentido. Decidi revisitar o escritório dele, mesmo sabendo que ele nunca permitiria isso se estivesse em casa. Ele sempre disse que aquele cômodo era o templo dele, onde guardava documentos importantes. Talvez importantes demais. Peguei a chave que eu mesma não lembrava que tinha guardado anos atrás. Quando a fechadura clicou, senti uma estranha mistura de medo e coragem. Entrei. A luz acendeu automaticamente. E lá, sobre a mesa, encontrei o que jamais deveria ter visto. Uma pasta com nossos nomes. Meu nome. E os nomes dos nossos filhos. E dentro dela, papéis que me roubaram o ar. Termos médicos, assinaturas que eu não lembrava de ter dado, laudos de fertilidade falsificados, correspondências com uma clínica que nunca autorizei. E no final, uma frase rabiscada à mão. Somente um deles deve ficar. Meu corpo inteiro gelou. Minha visão escureceu. Ali, diante de mim, eu entendi. O desaparecimento do meu filho não havia começado naquela madrugada. Tinha começado muito antes, quando alguém decidiu que um dos meus bebês não deveria existir. Fiquei longos minutos encarando aquela frase rabiscada. Somente um deles deve ficar. As letras pareciam me observar de volta. Meu corpo tremia, mas uma estranha lucidez começou a se formar dentro de mim. Não era histeria, não era delírio, era memória. Pedaços soltos que finalmente se encaixavam. A discussão no hospital, a enfermeira substituída sem explicação, o afastamento do meu ex-marido sempre que eu falava sobre a gravidez, sempre que eu falava dos 2 bebês. Ele nunca pronunciou os nomes deles juntos. Nunca. O detetive chegou meia hora depois que liguei para ele, incapaz de esperar até o amanhecer. Mostrei a pasta, página por página. Ele não tentou me acalmar. Talvez porque já soubesse que não havia como consolar uma verdade daquelas. Isso não é só uma investigação familiar, disse ele. Isso é crime. E dos mais calculados. As palavras dele não ecoaram como choque. Ecoaram como confirmação. Como se eu estivesse ouvindo em voz alta aquilo que meu coração já sabia. O detetive pediu que eu não tocasse em mais nada. Fotografou tudo. Selou o escritório. E então fez a pergunta que eu vinha evitando desde que encontrei a pasta. Você tem ideia de por que ele faria isso? Eu fechei os olhos. E a resposta veio, simples e amarga. Controle.
Meu ex-marido sempre precisou controlar tudo. Meu tempo, minhas escolhas, minha carreira, até a forma como eu deveria amar. Com os filhos não seria diferente. Ele não queria 2 bebês. Não queria dividir sua atenção, seu nome, sua linhagem. Ele queria escolher. E escolheu Daniel. Tudo dentro de mim queimava. Não era ódio. Era dor. Uma dor funda, ancestral. A dor de uma mãe que teria dado o mundo para seus 2 filhos, mas descobriu que alguém tinha decidido o destino deles por ela. Enquanto eu absorvia aquilo, Daniel acordou e começou a chorar. Corri até o quarto. O som da respiração dele me trouxe força. Mas ao pegá-lo no colo, senti outra coisa. Um fio invisível ligando meus 2 filhos, como se o desaparecido ainda estivesse pedindo para ser encontrado. Ou ouvido. Na manhã seguinte, o detetive voltou com uma equipe. Perguntaram de forma discreta aos funcionários, analisaram novamente as câmeras, investigaram cada saída possível. E então, uma informação inesperada surgiu. Uma das cuidadoras havia pedido demissão 2 meses antes. Sem aviso, sem motivo, sem sequer buscar o último pagamento. Ela desaparecerá do mapa. Na época, achei apenas estranho. Agora parecia essencial. O detetive encontrou registros de ligações entre ela e o meu ex-marido semanas antes do parto. Meus ossos gelaram. Quando ele finalmente chegou à mansão, com a arrogância de sempre, encontrou a polícia, o detetive e eu. Pela primeira vez, não desviou o olhar. Você mexeu onde não devia, ele disse como se estivesse falando com uma sócia que violou o contrato. Mas eu não era mais a mulher que ele moldou. Eu mexi exatamente onde você sempre tentou me impedir de olhar. Ele tentou entrar no escritório, mas o detetive o bloqueou. O controle, que ele sempre achou que tinha, começou a escorrer pelos dedos. Mostraram a ele a pasta. O rosto dele mudou. Não para arrependimento, mas para cálculo, avaliação. Ele parecia medir o que ainda podia salvar. Isso não é o que parece, disse. A frase mais vazia que alguém já proferiu na minha frente. Então explique, pedi. Ele respirou fundo, pesado. A gravidez foi arriscada. Eu fiz o que achei que era melhor. O mentiroso dentro dele não percebia que a máscara já tinha caído. Melhor para quem? Perguntei. Não respondeu. Porque, no fundo, a verdade era evidente. Tudo sempre foi melhor apenas para ele. O detetive o levou para depoimento. A mansão ficou silenciosa quando ele saiu. Era como se o ar finalmente pudesse circular. Caminhei até o quarto dos bebês, sentei no chão entre os berços e fechei os olhos. Pela primeira vez não chorei. Pela primeira vez senti força. A verdade não tinha devolvido meu filho. Ainda não. Mas tinha devolvido algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Minha voz, minha lucidez, minha capacidade de lutar sem me curvar. Os dias seguintes foram uma mistura de entrevistas, buscas, reconstruções de rotas, análise de registros antigos do hospital. Cada detalhe apontava para a mesma conclusão. Meu filho não havia desaparecido. Ele havia sido levado. E não por um estranho, mas por um plano que tinha começado antes mesmo de eu segurá-lo nos braços pela primeira vez. A antiga cuidadora foi localizada em outra cidade, e apesar do medo, ela falou. Falou tudo, e a verdade veio como avalanche. Ela confessou que uma das crianças fora entregue secretamente após o parto, sob a justificativa de que não sobreviveria. Confessou que recebeu dinheiro. Confessou que não sabia que eu não sabia. E confessou algo que me fez cair de joelhos. Meu filho estava vivo. Não foi um final feliz imediato, foi um início. O início de uma busca que se transformaria na maior caminhada da minha vida. Mas naquele dia, ao sair da delegacia com Daniel no colo, eu olhei para o céu e prometi: eu vou encontrar você, meu amor. E desta vez, ninguém vai apagar sua existência. Quando finalmente seguraram aquela foto diante de mim, um menino de olhos vivos, sorriso torto e a mesma covinha que o Daniel tem na bochecha esquerda, minhas pernas perderam a força. Eu toquei a imagem com a ponta dos dedos como quem toca algo sagrado. Não era apenas uma pista,
Não era apenas um rosto. Era meu filho. O filho que tentaram apagar de mim. O filho que o destino, por alguma razão que eu ainda não compreendia, tinha mantido vivo longe dos meus braços. Naquele instante, a dor que me acompanhou por tantos dias se curvou diante de uma nova certeza. Ele existe. E eu vou encontrá-lo. Os próximos passos ainda eram incertos. A investigação levaria tempo, exigiria viagens, documentos, confrontos, coragem. Mas pela primeira vez desde aquela madrugada, eu não estava quebrada. A verdade tinha vindo à tona, arrancando máscaras, derrubando estruturas, destruindo tudo o que eu acreditava sobre o homem com quem me casei. E, ao mesmo tempo, me reconstruindo em lugares que eu nem sabia que estavam vazios. Eu descobri uma força que não nasceu do dinheiro, nem da posição, nem dos muros altos da mansão. Ela nasceu do amor. O amor dividido ao meio, que agora eu queria juntar novamente. Hoje, ao olhar para Daniel dormindo, sinto algo novo. Esperança. Não a esperança ingênua dos primeiros dias, mas uma esperança madura, firme, que se apoia na luta que já começou. Eu sei que meu outro filho está em algum lugar. Sei que respira. Sei que cresce. E sei que quando finalmente o encontrar, vou abraçá-lo como se estivesse abraçando o tempo perdido. Porque nenhum segredo, nenhuma mentira e nenhum homem tem poder para separar uma mãe do que nasceu dela. Eu vou chegar até você, meu amor. E quando eu chegar, nada mais poderá nos apagar.